Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre como gerenciar a conexão do modelo entre o ArchiCAD e o Twinmotion e vamos abordar um pouquinho da interface do programa, certo? Então, uma vez que vocês tenham instalado o Twinmotion e o plugin, para ativar o plugin de Direct Link, vocês vão vir em Janelas, Paletas, vou procurar essa opção aqui, ó, Data Smith. Aí essa aba ela vai aparecer em algum lugar. Às vezes ela aparece meio flutuante, às vezes ela já aparece anexada aqui à barra superior, tá? Cada ícone desse tem uma função. Esse primeiro ícone ele tem a função de sincronizar com o Direct Link. Esse aqui ativa e desativa a sincronização automática. Esse aqui gerencia as conexões, caso tenha mais de um arquivo que você queira conectar. Esse aqui exporta para arquivo DataSmith. E esse aqui exibe mensagens, que podem ser mensagens de erro, enfim. A diferença entre esses dois é que esse aqui ele fica mandando atualização o tempo todo, em tempo real. E esse aqui você pode, digamos assim, você trabalha um pouco, você altera várias coisas, e aí você clica e ele manda todas essas alterações. Isso é mais interessante para quem tem limitação de hardware, porque essa conexão em tempo real ela consome bastante memória RAM, né? Então, se você tem um computador que ele seja um pouquinho mais fraco, essa opção pode ser interessante, porque você manda essas alterações todas de uma vez, mas se você tem um computador um pouquinho melhor, vale bastante a pena trabalhar com essa sincronização automática, tá? E esse exportar para arquivo DataSmith é uma maneira que você pode exportar a tua modelagem e depois abrir no Twinmotion como se fosse um arquivo FBX, um arquivo OBJ, um arquivo colada. Só que o DataSmith ele é um arquivo que tem algumas características que facilitam o fluxo de trabalho no Twinmotion, tá? Vou falar um pouco sobre esse modelo de caso, tá? Estou usando um modelo bem parecido com o que vocês provavelmente estão trabalhando, né? No sentido de ser uma casa, ela pertence a um lote, ela tem uma topografia, né? E eu queria chamar a atenção a algumas características importantes do modelo antes de vocês exportarem para o Twinmotion, né? Onde vocês fazerem a conexão. Primeiro, é importante que a modelagem ela já esteja o mais correta possível, certo? E que as texturas elas estejam bem atribuídas. O que isso significa, tá? Significa que, enfim, o que é forro de madeira vai ter um material de forro de madeira, o que é pintura branca vai ser pintura branca, a madeira da janela tem que ser uma madeira diferente da do forro, tá? O que é metal, se tem diferença de piso é importante que vocês coloquem, né? Se não um piso só para tudo, se tem granitos diferentes, enfim, se o interior, esse aqui é um exemplo bom, se o interior da churrasqueira é um tijolo refratário, então é importante que tenha essa diferença do interior para o exterior, tá? Por que isso? Porque as texturas que a gente coloca no nosso modelo, elas vão ser lidas de alguma maneira no Twinmotion. E quando a gente manda o arquivo para o Twinmotion, ele recebe as informações por textura, ele agrupa as coisas na modelagem, os layers dos objetos por textura. Então, se você tem uma coisa, um objeto que precisa ter duas texturas diferentes, é importante que você ajuste isso já na sua modelagem, porque você vai ter bastante dificuldade de aplicar duas texturas em um objeto que no teu modelo está com uma textura só, certo? Então são essas características. Um outro lembrete importante é o seguinte, ó, por exemplo,
Aqui eu estou com esse sentido aqui de forro, né? Digamos, nesse sentido que está aparecendo. Mas, por exemplo, se eu quisesse que o forro viesse aqui e ele desse uma volta aqui, eu precisaria criar uma outra textura e aplicar nesse objeto. Tá? Não adianta eu só vir aqui e rotacionar essa textura. Eu vou precisar de uma outra textura, um outro id de textura, para que eu consiga fazer essa diferenciação lá no Twinmotion. Tá? Então, tanto diferença de textura, como também diferença de orientação de textura. Digamos, eu tenho um piso aqui que tem um sentido, lá é o mesmo piso, mas é em outro sentido. Então é interessante que você crie uma outra textura com esse mesmo piso, mas com uma orientação diferente, para que você consiga fazer essa diferenciação no Twinmotion, certo? Bom, então eu estou com o meu arquivo aberto, né, do ArchiCAD. Eu vou abrir agora o meu Twinmotion. Quando eu abro o meu Twinmotion, a janela inicial que aparece é essa, né? Tem algumas novidades, algumas informações, tem alguns templates que é interessante também para vocês explorarem quando vocês tiverem um tempinho, né? Que são templates para você, por exemplo, fazer umas fotos fotos não seriam, né? Imagens de um modelo de um carro que você esteja trabalhando, né? Tem alguns templates de arquitetura, achei que tinha mais até, mas tem um template de arquitetura, template de produto e template de indústria automobilística. Antigamente, nas versões anteriores, tinha mais de arquitetura, mas tudo bem. Tem algumas opções aqui de videoaulas que vocês podem abrir também, né? E aqui alguns plugins, né? A gente já instalou, mas aqui você também consegue acessar essas opções, certo? Bom, então eu posso fechar aqui, né? Eu não vou usar nada disso por enquanto. E aí essa é a interface inicial do Twinmotion. Toda vez que a gente abre um arquivo novo, ele vem com esse pisozinho aqui, ó, e meio que esse objeto, esse pedestalzinho aqui, são coisas que a gente pode vir aqui, ó, esse starting base, e a gente pode apagar. Bom, antes de fazer qualquer coisa, eu acho que é interessante a gente entender como funciona a navegação aqui no Twinmotion. E é nessa hora que o pessoal gamer tem um pouquinho mais de vantagem. Por quê? Ó, aqui em cima ele tem meio que um manualzinho de como navegar. Então o botão direito do mouse é o Orbit, certo? O botão do meio é o Pan. Sabe? Aconteceu alguma coisa aqui. Peraí. Nossa. Eu acho que ele afastou. Deixa eu aumentar a velocidade aqui rapidinho. Ele afastou do objeto por algum motivo. Pronto. Eu fui dar o Orbit aqui, ó, e ele deu uma desconfigurada, mas vamos lá. O botão direito é o Orbit, então a gente pode fazer o Orbit aqui no objeto. O scroll do mouse é o Pan, tá? O botão esquerdo é o Look Around, que é como se você fosse uma cabeça, né, que você pudesse olhar em volta. A navegação, para você andar para frente, para trás e para os lados, é o ASDW, que é uma configuração muito comum de jogos em primeira pessoa, né, que é basicamente você andar para frente e para trás usando essas teclas. Você também pode subir com a tecla Q, ele vai dar uma voadinha, e com a tecla E você desce. E você pode mudar a velocidade da tua movimentação utilizando as teclas de 1 a 6. Então, o movimento vai ser super lento. 2, ele vai um pouquinho mais rápido. 3, ele já vai um pouquinho mais rápido. 4,
vai mais rápido, 5 super rápido e o 6 é a velocidade máxima. Ó. Eu acho que esse foi o problema, eu já estava configurado na velocidade 6 e quando eu fui dar o orbit ele lançou a câmera para bem longe. Tá? Então são velocidades que dependem do tamanho da cena que você está trabalhando. Se você está com uma cena de interiores, vai ser interessante você trabalhar com a velocidade até 3. Se você está com um condomínio, você vai ter que ficar alternando entre 4, 5 e 6, certo? Então são essas opções. Aqui do lado a gente tem o nosso menu de materiais, blocos e algumas ferramentas interessantes, tá? Do lado de cá a gente tem as opções de objetos que estão em cena. Então quando a gente importar o nosso objeto ele vai aparecer aqui, né? A nossa cena ele vai aparecer aqui e tem algumas outras opções que eu vou explicar mais adiante para vocês, tá? E aqui embaixo a gente vai ter também algumas opções de importar, que a gente vai mexer agora, quando a gente for salvar nossos objetos, e algumas outras opções mais avançadas que a gente também vai ver mais adiante. Bom, para a gente sincronizar o nosso... sim, a gente ia primeiro apagar. Então eu vou vir aqui nesse starting base e vou deletar. Pronto. Então eu fico só com esse piso aqui por enquanto. Agora, para importar minha cena, o que eu vou fazer? Eu vou vir em Import, tá? Eu vou clicar aqui e aí eu vou na opção Direct Link e ele já vai reconhecer que tem um arquivo ArchiCAD com a opção de Direct Link, tá? Aqui em opções, em Collapse, eu vou colocar a opção Collapse by Material, tá? Que é essa coisa dele blocar os objetos por material, ok? Essas outras opções a gente não vai precisar mexer por enquanto, ok? Então eu vou clicar na opção Import, tá? Ele já apareceu aqui porque a minha sincronização lá estava ligada. No de vocês não vai acontecer dessa forma, então eu vou explicar para vocês como que vocês vão precisar trabalhar para que isso aconteça. No ArchiCAD, né, você vai precisar clicar aqui, ó, ativar ou desativar a sincronização automática. Depois que você fizer aquele passo que eu falei aqui e clicar nesse botão ou nesse, né, ele vai transmitir a informação para o Twinmotion. Então tá aqui, né, o modelo veio para o Twinmotion e a gente pode navegar dentro dele. Você vê que as texturas elas são bem ruins, né, que são as texturas mesmo do ArchiCAD, mas a gente vai ter uma biblioteca de texturas muito interessante. Uma outra curiosidade também é que por algum motivo ele entendeu que existe meio que uma transparência a esse muro, mas vocês não precisam se preocupar com isso porque a gente vai corrigir. Uma dica importante para trabalhar aqui é que eu acho bem interessante que vocês exportem a edificação de vocês sem os blocos, tá? Eu acho interessante que vocês façam a ambientação para a imagem aqui dentro do próprio Twinmotion, tá? Então ele está um pouquinho para baixo, né? Ele está um pouquinho enterrado aqui. A gente pode vir aqui, ó, selecionar a pastinha que tem todos os objetos, tá? Que estão blocados por textura, como eu havia comentado. E aqui ele tem um gizmozinho que a gente consegue subir, ó, tá? Então, ó, a gente consegue subir ele para ele ficar um pouquinho para cima. Não precisa ficar muito para cima. É para a gente poder fazer depois uma ambientação aqui, né? Mas é isso, tá? Então, na nossa próxima aula a gente vai explorar um pouco mais as opções de texturização e ambientação do nosso software Twinmotion.